Olá, como vai você? Estamos aqui na Expo Católica, último dia de feira, no estande do Católica Academia. E hoje, com o nosso querido Rafael Brito, não é? Que já é uma referência na nossa igreja, a respeito em especial da temática sobre os anjos, já tem feito diversos cursos, diversas ministrações, diversas pregações ao longo do país e no mundo talvez até, Rafael, né? Sobre essa temática. E vamos ouvir um pouquinho o Rafael, né? Como tem sido esse seu trabalho, Rafael? Como começou esse trabalho de cursos, de ser essa referência para nós? Primeiro, obrigado pela acolhida aqui nesse espaço de vocês. Uma inspiração de Deus, viu? Nós estamos no Brasil hoje e a Igreja Católica precisa de espaços assim para a gente poder, as novas ágoras, né? Os lugares onde a gente pode juntos aprender melhor sobre a doutrina, sobre a teologia, sobre tudo aquilo que Deus tem. Eu sou professor de teologia e filosofia, eu sou membro da comunidade Aliança de Misericórdia há 21 anos. Nossa. Em todo esse tempo, morei 15 anos fora, em missão na Europa, né? E me formei em Roma. Eu sou professor de teologia dogmática e fundamental, sou mestre, né? Sou mestre em filosofia, mestre em ciência da religião e estou cursando agora o doutorado também em teologia dogmática pela Gregoriana de Roma e em filosofia pela Salamanca, Pontifícia Universidade de Salamanca, na Espanha. A minha área de pesquisa é a teologia em geral, né? Então, sobretudo o mistério de Deus, salvação, trindade, o mistério da graça, escatologia. E por ser muito devoto aos santos anjos, nesse tempo da pandemia, em que todo mundo ficou em casa, e aí com essa questão do lockdown, muita gente começou a falar bastante sobre santos anjos na internet. Então, assim, muita gente... A gente tem vários irmãos maravilhosos que rezam com os anjos, mas eu senti um chamado da parte do Senhor de formar o povo. Então foi através disso também que eu criei a minha escola, o Instituto São Rafael. É uma plataforma de estudos onde eu ensino teologia, espiritualidade, formação humana, filosofia, as áreas da doutrina da igreja, né? Hoje nós temos mais de 160 horas. Nossa. Só de estudo bíblico Poxa vida. Dentro da nossa plataforma do Instituto São Rafael. E nesse período o Senhor me chamou também a poder propagar a devoção aos santos anjos. Mas propagar de um modo diferente, além da gente poder rezar com os anjos, mas também ensinar para o povo o que a igreja pensa dos anjos. Então eu escrevi 2 livros, estou escrevendo uma trilogia na verdade. O primeiro livro se chama O Segredo dos Anjos, onde eu trato sobre a realidade da primeira hierarquia celeste, e o segundo é só sobre o anjo da guarda. Eu acabei de lançar, é o mistério do anjo da guarda, um companheiro para toda a vida, né? Nossa, que bacana. Aonde eu vou buscar mesmo nos padres da igreja, nos medievais, pegando desde Santo Inácio, pegando claramente a Sagrada Escritura, mas passando por Inácio de Antioquia, até o Papa Francisco, o que a igreja fala sobre os anjos da guarda, quem são, como que a gente pode se mover, viver com eles, né? Como nós podemos também crescer na amizade com os nossos anjos da guarda. Além disso, também sou pregador, faço bastante conferências, e é isso. Que bacana. Rafael, como é importante esse seu trabalho? Porque eu falava no domingo com um padre da Congregação dos Oblatos de São José, Padre Sim. Mário, e ele falava sobre a importância de sabermos o que é ter devoção. Porque muitas vezes acreditam que ter devoção é apenas rezar um determinado rito ou ter aquele santo como um amigo, mas ele falava da importância de buscarmos as virtudes que os santos tinham. Exato. E isso é ter devoção. Exato. Então eu imagino, né, também que dentro do seu trabalho sobre anjos, em especial no nosso tempo em que o esoterismo é tão forte, e aí se mistura muito, né, os conceitos a respeito dos anjos, o quanto é importante saber o que a igreja pensa sobre o anjo e o quanto isso de fato pode nos ajudar em busca de termos essa verdadeira devoção aos santos anjos. É isso mesmo? Exatamente isso. Assim, quando nós olhamos para essa realidade dos anjos, vamos dizer assim, a doutrina dos anjos é muito clara para a igreja. Você não vai ter, por exemplo, um dogma para falar que os anjos existem. Normalmente, na história da igreja, quando um dogma é proclamado, ou é para confirmar a fé do povo, daquilo que o povo de Deus já vive, ou para poder defender a fé. E ao longo da história da igreja, nos 2000 anos,
nunca se levantou essa dúvida se os anjos existem ou não. A tal ponto que não existe uma proclamação dogmática a respeito dos santos anjos, porque nós chamamos isso na teologia de fides implícita, né? A fé implícita, que significa justamente isso, já está na tradição, né? Está na doutrina, já faz parte da nossa fé. Está na veia da fé do meio católico. Já está aqui. Mas você tem o Concílio de Latrão, o quarto Concílio de Latrão em 1212, que vai tratar sobre os santos anjos. O concílio tem uma declaração a respeito disso, onde diz que o mesmo Deus que criou o mundo visível, e no centro desse mundo visível os homens, ele é o criador do mundo invisível e, portanto, criou também os anjos nesse sentido, né? Então, anjos e homens foram criados pelo mesmo Deus. Sim. E é aqui que começa, é aqui que está o coração da nossa fé, de acreditar nos anjos. Que, de fato, anjos e homens foram feitos para estar na presença de Deus. Quando você olha, por exemplo, Pseudo Dionísio na Hierarquia Celeste, que foi um texto que ele escreve, é ele que fala sobre os 9 coros dos anjos, Gregório Magno, Boaventura, São Boaventura, você tem aí também os outros grandes, aí Tomás de Aquino, que é o Doutor Angélico, Duns Scoto, você vai perpassando por todos esses, além dos místicos, São Bernardo de Claraval, Doutor da Igreja, Escada do Paraíso. Escada do Paraíso, né? Você tem a Escada de Jacó com João Clímaco, enfim. Nós temos um tesouro imenso para poder falar de santos anjos, né? Os anjos, eles são nossos irmãos. Bacana. Eu tive com o Juninho Cassimiro ontem, da Banda Arcanjos, né? E ele falava sobre a importância de retratarmos o belo em cima daquilo que a gente já acredita, em cima da nossa riqueza da igreja, Exato. Né? Então eu acredito... A gente não descobriu a roda, né? Sim, e mesmo, né, buscar em fontes tão confiáveis, né, o quanto é importante a gente buscar essas referências da igreja. A nossa igreja é tão rica, né, há mais de 2000 anos já, né? Então, quanta coisa escondida muitas vezes está, e a gente tem cada vez mais visto, né, isso sendo ressaltado nos dias de hoje. E de tudo que você estudou, Rafael, o que você achou mais interessante, que mais te impactou sobre essa realidade angélica, que você descobriu estudando sobre a questão dos anjos? Primeiro que no primeiro livro, O Segredo dos Anjos, eu falo sobre isso, né? Estudando a doutrina da igreja, a gente chega numa conclusão. Por que eu escrevi? A pergunta é, por que você escreveu um livro sobre anjos, escreve sobre anjos? Porque tem muito pouca literatura sobre anjos. Sim. É interno da igreja, o que você vai encontrar muito é livros sobre demônio, demonologia, cura e libertação. Maravilhoso, isso não é um problema. Mas sempre eu fiquei sempre muito incomodado com a questão do fato de que a gente dá mais atenção aos demônios. Sim. Fica no negativo, esse é fruto do pecado original, já dizia Santo Agostinho, né? Agora, dentro dessa realidade dos santos anjos, aquilo que eu aprendi foi, dos anjos que caíram e se tornaram demônios, é a minoria, uma terça parte. Uma terça parte. Então, para cada demônio, existem 2 anjos bons que permaneceram fiéis a Deus. Sim. Então nós temos a maioria com a gente. Graças a Deus. E depois, em relação ao Santo Anjo da Guarda. O Anjo da Guarda, ele foi reduzido ao ministério ou à função, a sua função de guardar, de ser guarda, de ser condutor, ele não é isso. Isso vem depois. O Anjo da Guarda foi dado por Deus para nós, para ser nosso irmão, nosso companheiro. Uma lembrança constante e perene de que nós não somos daqui, nós somos do céu. É alguém que veio de lá, do futuro, que veio do céu, para habitar com a gente nesse vale de lágrimas, caminhar com a gente, combater conosco, fazendo-nos seu amigo, seu irmão, e sendo nosso irmão, né, membro da nossa casa. Santa Edelgarda de Bingen, doutora da igreja, ela diz algo muito profundo a respeito dos anjos. Ela diz o seguinte: a partir do momento em que Deus confiou e deu a graça a nós de termos um anjo, ele constituiu esse anjo membro da sua família. Poxa, da tua casa. Na sua casa vocês são em quantos? Eu, minha esposa, meu filho Samuel, de 6 anos, e o Miguel, de 2 meses. Né? Então, aparentemente, vocês são em 4. Sim. Não são 4, vocês são em 8. Somos em 8. E interessante você dizer isso, né? A devoção do Santo Anjo, eu estava vendo que o nome Miguel
né, do meu filho veio por conta até da pandemia, como você disse, durante um bom tempo os irmãos acabou divulgando muito, né, a devoção aos Santos Anjos. Eu estava vendo que nos últimos 2 anos o nome Miguel foi o nome mais registrado, né, aqui no Brasil nas crianças que nasceram, né? E aí... É verdade. E isso pode ser também até mesmo vamos dizer assim, uma revelação, né? Uma manifestação do inconsciente coletivo. A maioria do público do nosso país é católico. Então, na história da igreja, em todos os momentos, assim, na verdade, desde a história do povo hebreu, desde o Antigo Testamento, em momentos chaves, críticos, seja de guerra, seja de pandemia, seja de grandes coisas, sempre foi invocado Miguel. Miguel sempre foi lembrado. Nesse tempo de pandemia, a gente precisa de proteção, né? Sim, sem dúvida. Então, com certeza, tem uma explicação psicológica para isso também. Joia, Rafael, muito obrigado. Mas eu gostaria ainda de te perguntar, né? Dentro dessa realidade toda que você tem feito, os seus cursos, você tem sido, como eu disse no início, uma referência também, até no meio de comunicação social, a respeito sobre essa temática. Você tem algum testemunho que te tocou, né? De pessoa que ouviu você, seja numa pregação, à distância, seja dentro dessa realidade dos cursos que você tem dado, e que mudou, que transformou a consciência ou a vida dessas pessoas? Os testemunhos são grandes, sobretudo os meus alunos, né? Porque a minha proposta é o que eu aprendi em Roma nesses 15 anos, nos 4 mestrados que Deus me deu a graça de ter. O Senhor me pediu claramente: estude, leve tudo isso aqui e entregue para o meu povo. Então, os meus alunos entendem, eles conseguem falar com você sobre o mistério da Trindade, conceito de pericorese, conceito de filioque, com uma linguagem simples. Eu quero, de fato, trazer isso. Mas, em relação aos anjos, é a manifestação poderosa desses irmãos. No meu livro agora, eu fiz até questão de colocar um testemunho da Renata Morali. A gente, todos os dias no meu canal no YouTube, Rafael Brito, eu rezo com a minha esposa o Poderoso Terço dos Anjos, que é um terço que nós escrevemos e o nosso bispo aprovou, tem aprovação eclesiástica esse terço. E aconteceu que essa moça, ela é gerente de uma fábrica. Essa fábrica tem todo o processo das esteiras, então tem lá todos os softwares e hardwares, né, que você precisa ali para manter toda a linha de produção. Queimou lá o computador, e aí, para poder resolver esse problema desse aparelho para trazer de fora, ia demorar 3 meses. Nossa. Ela ficou desesperada, né? Porque como nós vamos fazer agora? A fábrica vai fechar, vai falir. Então ela entrou dentro do escritório dela, ela se ajoelhou, ela rezou e invocou os Santos Anjos. Pediu aos anjos para poder ajudá-la nisso. Ou para acelerar a situação, né? Ela fez uma oração. Passou-se meia hora mais ou menos, bateu na porta dela o responsável da produção. Disse: olha, Renata, eu não sei o que aconteceu. Você viu a foto, queimou o computador, queimou o software, queimou tudo. E a gente já estava fechando tudo. Voltou a funcionar sozinho. Nossa. Ela me manda esse testemunho chorando. Ela fala: Rafael, é impossível, voltou a funcionar tudo de novo. Incrível. Pela intercessão dos Santos Anjos. É um dos testemunhos. Depois tem imensas curas, manifestações de Deus. Tem uma criança de 2 anos, o Iago, que foi curado de câncer terminal. Poxa vida. Ele teve a experiência, a mãe rezava muito com a gente. Ele via todos os dias um enfermeiro que entrava, dava um copo de água para ele, um enfermeiro novo. Quando ele viu a imagem de São Rafael, ele falou: esse moço que vinha Nossa. aqui. E ele terminou o tratamento ontem. Me mandaram ontem mesmo. Ele não tem mais nada. Regrediu todo o câncer, acabou. É uma vida normal. Ele tem todos os exames como de antes e depois. Pela intercessão dos Santos Anjos, São Rafael, ele foi curado. Graças a Deus e aos Santos Anjos, né? É isso aí. Rafael, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, bom trabalho, que Nosso Senhor conduza e abençoe vocês, viu? Muito obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Santos Anjos nos guiem e sejam os nossos amigos. Né? Amém, irmãos. Deus abençoe, querido. Também, obrigado. Obrigado.